Boa noite. Meu nome é Ginaldo, tenho 27 anos, sou formado em filho de saber, e estou na família missionária há 13 anos, e por incrível que pareça, pela primeira vez, Deus pediu para me falar o pedido maravilhoso do meu José. Por ele ter me convite, no primeiro momento, eu disse não. No primeiro momento, eu disse não. E depois eu disse, tudo bem, eu vou sim trabalhar no lugar dele. Porque Deus e eu estivesse aqui para transmitir que esse homem foi e era uma vida nossa católica humana. Então, por isso, eu fiz mais uma vez para nós juntos falamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Comia bastante, exercício do combate, seja como transformado na vontade de Jesus, ordeia de Deus, seja Cristo pedido, e a morte, infinitamente celeste, pela virtude divina, principal do pé masculino, e a todos eles, principalmente, que nos perguntam para aprender a vida. O tema de hoje é o que queremos ficar diversos pela como a gente mas não precisa ficar um pensado. É tão interessante José, homem obediente a Deus, em tudo sobre o que ela diz. E tira ela na alma, né? Primeira coisa, quando orava, esse tema eu já fiquei com medo, porque eu já senti a atenção. E nós vamos pegar o Lucas, eu já sou Lucas, do Sábio. Nós temos que tomar toda a nossa vida, começar Lucas, capítulo 2, versículo 4. É rapidamente. Além nós chegamos de oração, tem muita pessoa que tem a palavra, né? Já tem um mês. Voltou também José, viu? A cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Para manifestar sua esposa Maria, que estava grávida. Amém? Aplaudamos a palavra de Deus. José. Quando José foi hebraico, significa aquele que acumula de bens. Você vai pedir isso tudo. Deus, falei, José, homem que está filho de Davi. José era falando disso. José, tanto no Antigo como no Novo Testamento, por quê? Porque José lá no Antigo Testamento é de Jacó. E Deus, ele viu essa fidelidade desse homem, ele quis que José fosse o pai adotivo de Jesus. José, nós não vimos muito falar de José na Sagrada Escritura. Nós vamos ver um pouco. Ele já foi Lucas e Mateus, capítulo 1, nós queremos trabalhar um pouco. Mas é muito interessante como a história de José, o próprio nome já diz aquele que acumula de bem. E para nós acumular de que nós precisamos fazer algo, nós precisamos
homem que, no primeiro momento, ele trabalhava aquele vilarejo, e Deus já mostrava para ele aquela menina que aprendeu com a dica, com muitos anos menos que José. José passou a se interessar, já foi prometida por Deus para José. E José foi se aproximando aos poucos, assim nós vamos se aproximando de Deus aos poucos. Nós começamos muitas vezes dentro da missa, uma vez, recebemos um convite, e depois nós passamos para o grupo de oração, um pouco nós somos convidados para o pastoral. E assim foi José, a diferença de José para José era referente a Deus. E nós sempre nós voltamos no empecilho, nós sempre voltamos uma desculpa para não ser fiel a Deus. Essa fidelidade de José sempre foi para nós. José, ele teve lá as suas preocupações quando o anjo, ele sentiu realmente que Deus sempre esteve presente na sua vida. Lá em Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16, quando começa a narrar sobre a visita do anjo, quando vem até José. E José, aquele momento, ele tem uma desvio, e no mesmo capítulo 1, versículo 16 e 20, é muito interessante quando José já com Maria como sua esposa. José, aquele momento José, ele pensou em dizer para os pais de Maria, para aproximar Maria e ser apresentada mais por José. Ele tomou uma oração e foi obediente a Deus. Ele foi obediente. E aquele momento José poderia ter dito ao meio do povo: "Olha, José, ele engravidou Maria e agora ele abandonou Maria." E José, ele soube realmente, com todo o amor do seu coração, de até a Deus. Isso não foi contigo até José. José escutou a voz de Deus, foi obediente. Ele tomou Maria como esposa. Ele não desistiu naquele momento. José hoje, que até então não era nem tão cogitado, porque ele estava dentro do seu campo elevado. José foi um homem elevado em oração. José sempre foi aquele homem que se dedicou à oração, se dedicou ao serviço ao Senhor. E aí chegou o momento de José, ele teve que tomar uma decisão seríssima com Maria, a nossa mãe. Quando chegou a José, no capítulo 19 de São Mateus, quando chegou, ele disse: "Não, José." Ela foi para conceber esse filho, será chamado Jesus. E José, naquele momento, ele se perdoou. Porque no primeiro momento nós recebemos o chamado de Deus, nós nos perdoamos. E muitas vezes, quando nós fomos perdoados, nós escutamos a voz que está ao nosso lado. E José, ele soube escutar a voz de Deus através do anjo, mas ele colocou em oração para ele escutar a voz, não como nós. E muitas vezes a nossa dificuldade começa com a primeira dificuldade que nós enfrentamos, nós fugimos de Deus. Vimos todos os nossos paróquias, vimos todos os nossos grupos de orações, e o que falta? Ora, José e a Maria que esperou, não teve que esperar para o mundo, José esperou de mim. José, ele por conta disso, por conta da vontade, ele quis fiel a Deus, ele quis amar e honrar a Deus. E isso precisamos de nós. José como pai, é um filho que tinha uma vocação e poderia chamar de todos nós agora.
capítulo 2, versículo 43 e seguinte, quando Jesus já havia 12 anos, estava com seu filho com Batista e Maria e José presente. E o que aconteceu naquele momento, ele está acabado com dizer como que Maria se perdeu de Deus. Naquele momento, José com Maria e com Batista, cadê Jesus? E o que fazer? Ele foi discutir e já com o outro. Ah, com você? Era responsabilidade sua. Não, naquele momento, se uniram e foram encontrados com Jesus, no encontro de Deus. Ao contrário do que acontece hoje na nossa família, ao contrário do que acontece na nossa família, que acontece algo, um joga com o outro, e não tem coragem de tentar conversar e orar. É por isso que nossa família está fragilizada, porque nós estamos mostrando a nossa confiança inteira e o respeito de outro como José, de mulher como Maria. Quantos de nós acabamos se perdidos? José e Maria se perderam de Deus. Porque tem homens que se perderam de Jesus, que Jesus é Deus. Mas tem um momento, eles acabaram discutindo entre si, mas eles discutindo em oração de fome. E o momento agora Jesus estava onde? Já orando com autoridade. Não é assim. E quantas vezes, quando os pais, quando as famílias aí, que não sabem ligar pelos pais ou a mãe, não sabem nem os filhos estão. E aí o que acontece? Começa um jogar a responsabilidade para o outro. E aí, algo que acontece de separações, os filhos começam a se envolver na droga. Porque todos nós temos isso como um déficit na nossa casa. Quantas coisas que nós deixamos de fazer e sempre que ela quer, e se alguém iniciativa para nós colocar uma mistura para o dia, eu costumo dizer que vergonha que é quando nós deixamos muitas vezes pode ter pessoas e muitas casas nós fazemos um trabalho com jovens, deficientes, e nós temos a visão do ar que será uma rede de foto de televisão. E aquela nova batalha, e esquece de Deus que ela faz tudo aquela pessoa que crê, a pessoa que está ali a caminhar. E por que nós não temos esse povo como José e Maria? Por que nós não damos a família que nós não damos filhos e crescer agora? Por que nós deixamos muitas vezes a nossa igreja, nós estamos dando a nossa igreja, José já acolheu a igreja, ele acolheu Maria, ele acolheu Jesus, ele acolheu nós, ele falou no seu ouvido. Então é isso que nós fazemos hoje. Muitas vezes, não de nós, nós não vimos que nós podemos a dificuldade, nós abandonamos a terra, nós não temos de Deus, nós levamos a igreja. Nós temos que saber explicar a dificuldade. Nós temos que começar realmente se já tiver com ele. O nosso José, a cor de Deus. Sempre um ano de Deus, mas para isso, teve dificuldade, teve decisões, teve crítica, teve pergunta. Quando será que ele demônio? É isso, será? Eu imagino a gente chegar com hoje aqui, uma menina toda pequena, não tem alguém do Espírito Santo. Imagina, sinceramente, e quando a namorada minha, eu não ia me dar naquele momento para me colocar realmente em oração. Fala, Senhor, me ajuda porque humanamente eu vou dizer não. Gente, é muito sério. Esse homem teve a disputa de Deus. Ele teve essa intimidade. Naquele momento que é só nós com Deus. E nós não temos tempo porque eu chego em casa. E nós estamos na nossa vida. Ou a televisão, aquele for televisão, ou um computador ou peixe. É isso que nós fazemos. É uma perdição que está hoje no mundo. O mundo está que não vai limitar. Preta desgraça que está pegando o corpo para destruir o nosso. Fica nosso grupo de orações, fica nosso grupo de jovens, fica
dia do carnaval, estava numa cidade, na Bahia, pegando menino do carnaval, cidade de uma vitória da conquista. E deu prova muito forte, que falou no tema 20 dias antes, mas eu falo alguma respeito de família. E eu fiquei falando para Deus que é, tá? Ele disse, eu não falo que Deus quer, que a vontade de Deus, que a vontade de Deus. Mas o marido, dois de fogo, não deixou, não deixou que ele for para a política. Porque isso está acontecendo hoje conosco. Nós podemos instituir, Deus não fazendo por nossas mulheres, Deus não fazendo por nossas mulheres, graças a Deus, Deus continua sendo, nós temos nossos amigos de homens, desculpa a expressão, mas de homens vagabundos, que participam para a qualidade com as mulheres. Sério, homem, já sentindo o muito poderia de um e nós precisamos mostrar, nós precisamos levar defesa de José para onde não é. Nunca bem, nós deixamos aqui o jeito, nós deixamos a vergonha, nós deixamos no meio uma coisa que nós não temos, e não tem mais para comer a Deus, e não tem isso, não pode mais, e vai, esse dia. E por que nós não somos assim? Alguns anos atrás, essa menininha aí, estava de casa, já chamava de nome de alguma coisa, sem cagar no nada. E eu, como eu sou meio otário, vocês parecem, eu não tenho que tirar de boa orelha, né? Então tem idade, não tem nada. E eu fui insistindo, falei que não dava, depois que ela precisaria de adolescente como toda. Aí eu falei, não me oferece uma pontinha. Para poder nomear a mulher para a opção, eu estava aquela mentira, para aquela questão. Falei, essa é de Deus. Passou a segunda vez, ela foi fazer a família dela, fazer a família, mas ela não. Falei, fazer o vídeo, ela falou, mas eu tenho. Mas não desisti jamais. Aí eu fiz a inscrição, pequeno aí, enchia ela. Aí, tocava na rua do fora, um monte de vagabundo, passou da rua. Aí a mãe, graças a Deus, não vai cuidar de mim, porque eu sempre volto em casa, aí graças a Deus você é a família. Enquanto a família se acontece, porque depende de nós, eu posso ir para um treino, uma família aqui, eu vou ver como eu falo mesmo, porque eu não estou candidato para fazer isso. José não tinha medo, José estava de mim. Se Deus te chamou, eu quero poder finalmente mostrar aquele jovem, porque você vai ter uma compromisso um dia que aquele jovem vai tirar a vida. Se você está feito para Deus, ele não vai fazer. Porque eu quero dizer, quando nós falamos do José, nós falamos da família. Bom, muitas vezes nós temos a orar, gente, nós temos medo, nós nos colocamos no oração, Satanás vai ter tudo. Ele vai algo coração, um telefone toca, um monte de colaborar, vai conversar uma palavra, alguém vai chegar na sua casa. Mas só que ela vai tirar o que está presente de Deus, mas você não vai tirar. Isso nós vimos. E ele dobrou. Um outro filme usou na categoria dele. José vai ser para um dia de 19. É o dia de São José. Mas é só um dia que é o dia de José, porque José todos os dias, no sítio da Maria, dança e é. Mas José, pelo amor de Deus, porque não tem como, gente, não falarmos de José e falarmos de Maria. Não tem como falar de José e falar de família. Não tem como falar de José e falar de igreja, porque José ainda passou tudo. Deus não pedia José, seja fiel. José, a qualquer momento, não poderia dizer não, ele foi meu filho, porque Jesus, como toda a criança, Jesus ele foi criança como toda a jovem, ele já entendeu, eu não jamais, até a puxar a boca, ele já
Quem fica tentando? Agora é difícil, então bom. Mas ninguém quer orar, ninguém quer perdoar, ninguém quer obedecer a vontade de Deus, ninguém quer fazer a vontade de Deus, obediente a Deus em tudo que é a vontade do Senhor. Aí vai lá o Senhor e fala, chega lá, eu não tenho uma cidade que está passando mal, vai lá para ela, você não pode, não tem carro. Gente, na época que não tinha carro, tinha cabelo, nem todo mundo tinha, e cabelo está rápido, né? E ele continuou, muitas vezes nós vamos preguiçosos, nós vamos inquietos, nós vamos incapazes de fazer a vontade daquele que a capacidade de tudo nos dá para nós. Nós temos muita preguiça, essa preguiça espiritual de nós, para que nós possamos fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, porque não tem como. José é o pai disso. José é o povo de Maria. José foi o filho a Deus, o pai de todos. E nós, falando de José, fazemos novena com José. Quando quiser pedir algo, pedimos a José. Se quiser pedir família, castidade, José, que era uma castidade, gente, que coisa linda. Só imagina hoje, nós vemos os namoros de hoje, e nós vemos José casado, ele vem a castidade. Então, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa interessante. E nós iremos só admirar, porque nós não vamos fazer admirar, nós não vamos admirar, porque nós queremos imitar e deparar mal, passar por benefício. Nós não queremos acordar de 5 horas da manhã para rezar. Eu já trabalho a semana toda, eu fico aqui uma semana, eu vou acordar 10. No momento de uma hora, eu vou ficar na minha vida, eu não tenho vergonha de falar. E vai ter que colocar um dia para fazer esse dia. Eu fui ao pior perto que vocês estão nessa região. Pior. Eu era todo eu era a favor dele. No dia que Deus me chamou, eu não me esqueço desse dia que eu sou namorada muito bonita. Ela falou que ela não fazia isso. Se vocês enviarem as mensagens do vídeo, as cartas que escrevi no jornal, e eu botava a cara, você é exatamente só para dar, porque o cara não tinha que era pouco, porque eu sabia o bicho que eu era. E o próprio Senhor falou que você está não, eu botei no colo do carrinho. Aí eu conversei com ela pensou. E eu disse não para ela e fui para mim. Mas a gente estava uns 13 anos juntos. Gente, mas eu não vi tanto ela chamar de vida, tanta coisa que você imagina, e graças a Deus, e foi uma surpresa. Até hoje, graças a Deus, eu não ouvi com mulheres de mãe de fazer. Não, e assim que nós descobrimos o José, porque pensamos que José nós não vamos entender, e as mulheres precisam a gente de Maria, mas não é isso que nós temos. Não temos isso hoje. Nós temos uma vontade de ser de família, para a família amiga, para a família que escuta, para a família tem um monte de cachaceiro, tu ora, tu tem mais gente de José, e o Senhor é o seu formar. Eu vou falar que ele precisa de família. Já falou, primeiro ano passado, eu vou chegar lá na rua, outra, ela chega a comer todo o cão. E hoje, se quiser fazer uma casada, foi um jejum, oração e confiança em Deus. Porque se nós assistimos, se nós comprarmos, nós fortalecemos o inimigo de Deus. E José, em todo o sentido, José foi obediente. Assim como o evangelho de Mateus e um pouco, São João vai falar um pouco a respeito de
José. Mas mesmo isso, nós temos falar de José, foi um homem que achava de dois para pregar a palavra. Não, mesmo você vai ver, ouvir e ler e falar sobre José, obediência a Deus, sobre o servir a Deus. O servir a Deus. José abraçou a igreja, José abraçou a família, José abraçou toda a luta do pai. Eu preciso para agora. E nós abraçamos ou nós fugimos? Quando Deus dá uma responsabilidade de lutar, a primeira coisa é a responsabilidade de se colocar, a barreira de se colocar, a será que cada pé de Deus. É isso que nós fazemos. É isso que nós temos que entender, que nós temos que compreender. Nunca vimos e nós hoje nos pedimos a José que possamos ensinar claramente esse modelo de homem, esse modelo de mulher, como Maria, esse modelo de família. Por que nós, hoje, não só vimos a família sendo fragmentada, hoje nós só ouvimos, mas nós nunca conseguimos passar, nós nunca iremos nós se colocarmos para estar com a família? Por quê? Se não precisamos para nós mesmos, por quê? Não acreditamos em José, não acreditamos em Maria, não acreditamos em Deus, por que nós não temos? Por quê? Que tempo, que falta de obediência. Gente, nós não temos que acreditar em Deus de José. Jamais não temos que imitar. Seria muito mais interessante que os homens do homem imitassem José. Não teria quantas mulheres que sobram na televisão, quantas mulheres que apanham, quantas mulheres que são maltratadas. E aonde você vê escrito na palavra de Deus, aonde você vê história de José, morou com Maria. No momento que José, ele ficou chateado, qualquer um que ficaria, quando Maria falou que estava grávida. O único momento, porque só imagina, se uma namorada minha ela chega, eu estou grávida, mas como? Não fiz nada. Foi só esse momento, mas ele escutou a organização através do anjo. E nós, quando e como que nós escutamos a voz de Deus, muitas vezes nós achamos que nós vamos servir a Deus, é simplesmente nós temos na igreja. Não, amada. Nós temos que buscar aquilo que está perdido. José, o exemplo que José é hoje, não foi que José parou aonde ele estava. Nós temos que vir lá de trás de Davi, da tribo de Davi. É por isso que nós dizemos, né? Jesus Cristo de Davi. É por isso que José já vem lá de trás. José, pelo primeiro como segundo, com o Antigo ou o Novo Testamento, já iremos ver falar de José sobre esse obediência, que aqui então, no Antigo Testamento, o Jacó, e naquela tribo, lá atrás, era todo mundo da tribo de Davi, da época, já tinha aquela certeza de esperar o Messias que viria, mas jamais, que ninguém sabia, ninguém acreditava que seria José. E nós vemos agora, de toda a obediência de José, o mais interessante, o momento de Maria dar luz. Jesus não tinha nem lugar para nascer. E José ficou desesperado. José teve muito de desespero para que a sua esposa não desse a luz em qualquer lugar. E qualquer lugar que José achou para Maria, disse Maria, precisando mais. Aí eu costumo dizer hoje, até para uma criança, né? Antes de nascer, ela viu um carrinho, um patinho, tudo nós queremos melhor. E Jesus é bem trabalhado. E como fechamos a semana, e de colocamos
Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, como todos nós somos. O homem aqui nós pedimos para José, para que nós sejamos fiéis, para que nós sejamos família, para que nós sejamos igreja, para que no mínimo algum objetivo nós amamos a Deus, para que no momento nós sejamos fiéis a Deus, para que nesse momento que nós tivemos mais claro, no momento que nós não conseguimos mudar a nossa própria força, mas nós colocamos sempre à disposição de Deus. Que o momento que José, no momento que nós não tivermos conseguido, nós pedimos para José intercede por mim, José faz que eu seja fiel a Deus, que eu possa abraçar a causa, que em nenhum momento nós possamos desistir, em nenhum momento nós possamos fugir daquele chamado, e nós possamos ser como José, fiel e obediente a Deus em tudo, em todo o seu chamado, em toda a sua história. José foi fiel a Deus. E é isso que nós hoje nos colocamos à disposição de Deus para aquilo que Ele quer para nós, para aquilo que Ele nos chamar, para aquilo que Ele nos pedir. Nós estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, para que a tua vontade seja feita. Que nós possamos ser um José, para que nós possamos ser Maria, que a sua fidelidade, que o seu amor, que o seu respeito possa fecundar na nossa alma, possa fecundar em nossos corações, e nós possamos ser filhos obedientes, que nós possamos ser família, que nós possamos realmente pedir a intercessão de José, pedir essa graça pela sua vida. Para que nós pedimos sempre que a família está sendo fragmentada, a família está sendo destruída. Quantos casais estão se separando, quantos casais estão pedindo divórcio, pedindo a intercessão de José, todos os casais, por toda a nossa igreja, pedindo nesse momento que a nossa igreja está vivendo. José que quer ajudar diante de Deus, assim como ele abraçou a causa, assim como ele abraçou a igreja, que esse momento e vamos pedir ao Pai que possa soprar o Espírito Santo para que nós possamos, já no próximo final de semana, já ver o nosso pastor, de nós obedecer a Deus através do nosso pastor.